Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, receba a nossa acolhida. Convidamos a se inscreverem no canal, clicar o seu joinha e conhecerem as nossas playlists, pois todas as postagens são feitas pensando em nossos visitantes e membros. Hoje, queremos olhar para uma figura do Antigo Testamento, mencionada no segundo livro de Reis, capítulo 5. Trata-se de Naamã, o sírio. E queremos entender como ele se parece conosco e como pode servir de modelo, de exemplo de vida para todos nós. Naamã era dessas pessoas provavelmente admirada por todos, que talvez o temessem um pouco também. Era um excelente negociador e um bem-sucedido, inteligente e corajoso general do exército sírio, na época em que a Assíria era uma potência mundial e um forte oponente de Israel. Assim como um comandante do exército russo hoje, por exemplo. Uma força poderosa e encarada como um potencial inimigo. Naamã é uma das personagens do segundo livro de Reis e a sua história faz parte da história do profeta Eliseu. O general contraiu lepra, uma doença que desfigurava e humilhava quem fosse seu portador, retirando-lhe a sua dignidade. E essa moléstia se mostrava como uma fraqueza daquele poderoso general. Disso podemos tirar uma primeira lição espiritual. Não importa quanto sejamos grandes, poderosos, admirados, cheios de autoridade, todos portamos uma espécie de lepra. Seja um problema físico, psicológico, uma obsessão, uma adicção, uma ferida que não conseguimos vencer. São Paulo chamava isso de um espinho na carne. Ele conta que muitas vezes pediu ao Senhor que o libertasse, mas aprendeu que deveria conviver com esse espinho para lembrar-se de ser humilde. Não importa qual seja a nossa debilidade, a nossa lepra, se ela nos direciona para Deus. De modo algum, Deus se opõe à nossa realização humana. Santo Irineu, para afirmar isso, dizia que a glória de Deus é a vida plena do homem. Contudo, às vezes, nossas forças se tornam nossa fraqueza, se nos levarem para longe de Deus. Tornamo-nos autossuficientes. Por que então precisaríamos de Deus? Mas, quando tropeçamos e caímos, começamos a sentir como somos frágeis. E começamos a cavar buscando um tesouro, como o general sírio cavou terra para levá-la consigo para a Síria e adorar o verdadeiro Deus. Naamã encontrou, como veremos ao final, o verdadeiro tesouro na sua fraqueza, não no seu sucesso, na sua lepra, não na admiração dos outros. Já o pecado original foi um pecado de orgulho, de Adão e Eva não aceitarem ser humildes e reconhecerem que Deus é o Criador e Senhor. Por isso, a força pode conduzir à arrogância, e esta a ficar longe de Deus. A grande virtude é a humildade. O caminho que Naamã percorre na história bíblica é formado de passos que o fazem cada vez mais humilde, e isso é o caminho da salvação. No caso dele, também da cura da lepra. Vejamos esses passos. Primeiro, do alto de sua posição, ele ouve de uma menina israelita escrava de sua esposa, situada no ponto mais baixo da escala social, sobre o profeta, que vivia em Israel e poderia curá-lo. E começa, em seu caminho de humildade, rumo à salvação. Resolve ir até o homem de Deus. Porém, primeiro se dirige ao seu rei, que lhe dá uma carta, endereçada ao rei de Israel. Então Naamã vai ao rei de Israel para pedir permissão de encontrar o profeta e entrega a carta em que o rei escrevera,
Ao receberes esta carta, saberás que te mando Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Porém, o rei de Israel pensa que Naamã está ali como um espião, um inimigo. Explode e humilha o general sírio, como conta a Bíblia. Se Naamã deixasse o orgulho tomar conta dele, teria voltado para a Síria, ou até mesmo teria invadido Israel por conta da desfeita do rei. Mas ele segue humilde. O profeta, então, fica sabendo da busca de cura de Naamã e lhe envia um mensageiro, mandando que ele se banhe 7 vezes no Rio Jordão. Desta vez, porém, Naamã fica despeitado. O profeta sequer se dignou ir até ele, fazer uma oração, um encantamento, impor as mãos sobre ele. Mandou um mensageiro, e para dizer-lhe para fazer algo tão comum e ao mesmo tempo estranho: tomar banho num rio de Israel, como se na sua terra não houvesse rios o suficiente. Ele começou a deixar o orgulho invadi-lo, e esse foi um momento chave na sua vida. Aconselhado por um de seus servos, entretanto, acaba se banhando 7 vezes no Jordão e fica curado. Sua carne fica purificada como a de uma criança, diz a palavra. Ele se humilhou diante do profeta de Deus e encontrou a salvação. Dominando a ira, fazendo-se verdadeiramente humilde, a humildade o conduziu a Deus, a submissão ao caminho que Deus dispusera para a sua cura. E aqui gostaria de abrir um parênteses. Os padres da igreja sempre viram nesses 7 banhos de Naamã um símbolo, um tipo dos 7 sacramentos, que nos curam, que nos dão a vida de Cristo, que nos fazem criaturas novas e nos conduzem no caminho de nossa vida para reforçar sempre esse novo de Deus. A humildade não é fácil. Todos resistimos à humilhação em diferentes circunstâncias, uns mais, outros menos. Somos sempre tentados pelo orgulho. Mas lembremos que o caminho para a salvação, que é Cristo, passa pela humildade. Ele, Deus, enfrentou o sofrimento, a cruz, a humilhação. Contudo, chegou à ressurreição e ao resgate de toda a humanidade. A história de Naamã termina mostrando outro ponto espiritual importante. A cura não é a meta final. Naamã pede a Eliseu para levar uma porção da terra de Israel e, diante dela, poder adorar esse Deus que o curou. A cura leva ao seguimento de Deus, que é a verdadeira salvação. Essa história veio a se repetir, em certa medida, no Novo Testamento, quando 10 leprosos pedem a Jesus que os cure. Estão à distância, como a lei de Moisés mandava ficar o leproso e assim viver e morar, longe de todos. Eles gritam: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Humilham-se, reconhecem que não se podem curar por si mesmos, mas que esse Jesus, como já tinham ouvido, tinha o poder de curar. Aqui podemos fazer outro parênteses. Ao início de cada missa, nós fazemos eco desses homens quando pedimos: Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. É o nosso reconhecimento de que não podemos nos purificar por nós mesmos de nossos pecados. Só Deus pode nos perdoar os pecados. É o nosso gesto de humildade para podermos estar na presença de Deus durante o resto da missa. Pois bem, Jesus manda que aqueles 10 leprosos se apresentem às autoridades do templo, como mandava a lei de Moisés. E, nesse caminho, Jesus os cura. Eles se vão, e só um volta para agradecer. É um samaritano, um estrangeiro, um homem com quem os judeus não se davam bem. Muito semelhante a Naamã, estrangeiro e general do inimigo. Só este, que voltou, encontrou o caminho verdadeiro da gratidão. A ação de graças também é uma expressão de humildade.
Procuremos, portanto, meditar. Qual é a nossa lepra? Pois todos a temos. Eu e você que está assistindo esse vídeo. Algo que nos incomoda em nosso modo de ser, que nos desgosta, nos enerva. Procuremos reconhecer qual é essa lepra, dar nome a ela. Este será também um ato de humildade. Provavelmente esse sofrimento, esse espinho em nossa carne, se nos abrirmos à humildade, nos guiará à misericórdia, nos guiará a Deus, à cura espiritual, à salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E sobre você, sobre sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.